Boa noite, começar agradecendo a sua presença aqui no Pode Escutar, Pode Falar, em mais um episódio, o 16º, olha onde a gente chegou, o 16º episódio, e esse, como todos os outros, foi escolhido a dedo, com muito carinho, não só o assunto, mas com certeza o profissional que está aqui nessa noite comigo, para dividir esse tema tão importante, que é o desenvolvimento oftalmológico das nossas crianças. Então aqui no Pode Escutar, Pode Falar, nós temos sempre um assunto relevante sobre o desenvolvimento infantil, porque o olhar para a infância, ele é realmente o primordial, né, na nossa vida. E para falar desse assunto, uma autoridade, doutora Lilian Dias, muito obrigada por você estar aqui nessa noite com a gente, dividindo esse assunto que é a sua expertise, oftalmopediatria, né, e vai tirar muitas dúvidas aqui, né, essa noite, e eu começo te agradecendo brilhantemente por essa tua participação. Eu que agradeço. Boa noite para todos. É sempre assim uma felicidade muito grande falar sobre um tema que é o meu xodó, né? É o xodózinho assim da gente falar sobre os olhinhos das crianças. Então, te agradeço por ter me chamado, né, hoje à noite para cá. Já sou uma entusiasta do seu trabalho, já olhei ali nas redes. Eu também. E é isso, vamos ter um momento bem legal para tirar dúvidas, o que tiver ao meu alcance para responder para todo mundo. E vamos começar. Maravilhosa. E eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, a doutora Lilian Dias. Ela é médica formada pela UEPA, fez residência médica em oftalmologia no Hospital Estela Maris de Guarulhos, lá em São Paulo, fellowship em estrabismo e oftalmopediatria pelo Instituto do Servidor Público do Estado de São Paulo, o IANSP. E atualmente faz parte da diretoria clínica do grupo Cíntia Charone e atua na Unic Oftalmologia. Excelente currículo, brilhante, mas eu também tenho mais algumas coisinhas para falar da doutora Lilian. Ela ama gatos, ama criança, por isso que ela está na oftalmopediatria, e que todo esse amor e dedicação que ela recebeu do Dr. Urubatã, que é referência e que inspira na vida e na profissão, e a dona Regina, que é a mamãe, que é um sinônimo de resiliência, e que faz ela transbordar todo esse amor para a filha dela, que é a Isa. Ai, filha. Essa eu acho que foi a melhor apresentação. Gente, amei. É o melhor currículo. Com certeza. Não é? Com certeza. Perfeito. Foi incrível. Até bateu aqui, ó, deu uma... E família, gente. Família é o projeto de Deus, sim, né? É o melhor projeto de Deus. É o melhor. Nossa base, nosso sustento, né? Exatamente. E nós somos melhores profissionais porque nós temos essa base incrível. Você falou tudo. Não é? Não tem nem o que falar, só coloca um pontinho. Maravilhoso. Então, já viu que esse episódio vai ser incrível, vai vir muita pergunta importante. Então, por isso que eu já peço para você compartilhar com mais mamães, papais, quem tem criança em casa, né? Então, não pode perder esse episódio, porque vem muita pergunta interessante e importante também sobre o desenvolvimento oftalmológico, sobre os olhinhos dos nossos bebês e das nossas crianças. E claro, doutora Lilian, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, né? Aqueles que impulsionam e fazem com que isso tudo possa acontecer, né? Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada, né, por abraçar esse projeto, esse sonho. E lá você encontra exames audiológicos, tanto infantil quanto adulto, e a reabilitação auditiva também, terapia fonoaudiológica, lá tem psicopedagogia, lá tem nutricionista infantil, otorrinolaringologia, então uma clínica completa para atender desde os bebês até os idosos lá também. Lenoca Confeitaria, doutora Lilian, depois nós vamos, nos deliciar. Sempre Lenoca deixa as nossas noites mais doces aqui nas nossas gravações do podcast. É o meu maior diferencial aqui, é ter um docinho de Lenoca. Obrigada, Lenoca. Agradecemos, né? Exatamente, a gente agradece muito. Então vamos lá, doutora Lilian. A primeira pergunta é para a gente realmente iniciar o nosso tema. A gente falou muito aqui sobre o desenvolvimento auditivo, que é um outro órgão sensorial importantíssimo para o desenvolvimento.
E agora eu queria entender melhor como que o desenvolvimento da visão acontece, desde que esse bebezinho está no intraútero e até quando ele nasce também. Como é que é esse desenvolvimento da visão das nossas crianças, doutora Lília? Uma coisa super interessante assim sobre o desenvolvimento ocular é que o olho ele se desenvolve bem no início das fases de desenvolvimento do feto. Então, com 2 semanas, o olho já está começando a ser formado. Então, já tem ali uma vesícula primitiva, né, derivada da ectoderme superficial, e vai se formando até que se transforma no olho. Porém, a parte visual mesmo, ela só vai ser completamente formada lá pelo 1 aninho de vida. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar para as mamães, né, para os meus pacientes, tudo, é que o bebezinho, ele não tem capacidade 100% de visão. Então esse bebê nasceu, ele ainda não está enxergando bem. Não está enxergando. Então, às vezes, as mães colocam a TV ali pertinho e dizem, o bebê vai enxergar o que está passando ali na televisão. Eles não estão vendo. Eles estão vendo borrões, né? Borrões que não têm um formato específico, mas eles só vão realmente ter a capacidade visual formada por volta de 1 aninho de vida. Olha só. Interessante, né? Eu achava que era um pouquinho antes. A partir de um ano é que eles vão realmente... Ele já vai conseguir ver. Agora, sim, quando ele está ali pelos 2 meses, até 2 meses de idade, ele consegue enxergar entre 20 e 30 centímetros. Então, geralmente, quem é que está a 20 e 30 centímetros do nosso bebê? A mamãe. A gente, né? A mamãe. Então, ela coloca ali o bebê para mamar e eles mantêm aquele contato visual. Perfeito. Nesse contato visual do bebê com a mãe, ele vai fotografar toda a estrutura do seu rosto. Que lindo, gente. Então, aquele mapeamento que ele faz da mãe faz com que, às vezes, um pouquinho mais distante, ele saiba que é a mãe. Porque ele mapeou ela bem pertinho. Mas não que ele esteja vendo nítido. Perfeito. E aí, à medida que o tempo vai passando, 3 meses, 4 meses, as distâncias vão aumentando e também os formatos, as definições, as cores vão ficando mais evidentes para a visão daquela criança, para ela entender o que realmente ela está enxergando. Me disseram uma vez que para brincar com bebês, até porque eu estimulo muito, né, esse brincar, porque eu falo que brincar é vida, né, o que desenvolve essa criança em todos os seus aspectos motores, sensoriais, né, de linguagem, enfim. Mas que os objetos coloridos chamam a atenção a partir realmente de uma certa idade. E que antes disso, a gente usar, por exemplo, o preto e um branco, né, tem até aqueles pisos que o bebê fica de bruço, e aí fica aqueles tamborzinhos rodando, mas que ele seja monocromático, parece que chama mais atenção, então, por conta disso. Isso. Na verdade, as primeiras células que aparecem na retina, né, na retina sensorial, são as células que são os bastonetes. Então, eles são responsáveis pela visão em preto e branco. Perfeito. Depois que vão vir as células responsáveis pelas cores. Agora, é lógico, até na hora que eles estão enxergando, as cores mais vivas, no espectro, quando ele fica em preto e branco, elas aparecem mais. Tá. Então, o vermelho, que ele é mais evidente, ele vai ficar mais sensível no preto e branco do que o amarelo. Então, mesmo que ele esteja vendo preto e branco, não esteja vendo tanto as cores, ele ainda vai ter mais predileção pela cor forte. Perfeito, entendeu? Do que pela cor mais clarinha. Maravilha. E, assim, quando o bebê nasce, doutora Lília, eu falei muito sobre o teste da orelhinha, né? Que é justamente para a gente entender como é que estão essas células sensoriais da audição, se estão funcionando ou não, e é um primeiro alerta de se essa audição precisa ser melhor avaliada, né? Ou se está tudo bem e vamos acompanhar esse desenvolvimento. E tem o teste do olhinho também. Qual é a importância desse teste quando o bebê nasce, doutora Lília? Tá. Então, agora eu vou olhar para a mãezinha aqui que está acompanhando a gente, né? Porque isso é uma pergunta super feita assim, no consultório para mim. E eu preciso quebrar alguns paradigmas que vocês devem ter por aí na cabecinha de vocês, tá? Primeiro, o teste do olhinho, ele não é para verificar se a criança no futuro vai precisar de óculos,
se ela vai ter qualquer problema visual, como glaucoma, como alergias, como conjuntivite, como estrabismo. Não tem como. Muito comum eu pegar no consultório pacientes que dizem, nossa, doutora, mas ela está com esse grau já, e por que não apareceu no teste do olhinho? Não tem como, gente, não tem como verificar isso. Para que é feito o teste do olhinho? O teste do olhinho, ele também é chamado de teste do reflexo vermelho. Então, é uma luz que a gente vai colocar, vai incidir sobre aquela pupila da criança, né, que é a menina do olho, e vai gerar uma imagem lá no fundo do olho. E essa imagem é para ela ser vermelha, rosada, alaranjada, essas cores aí. E na hora que eu verifico que existe esse reflexo vermelho positivo, quer dizer que a minha criança não tem catarata congênita, não tem tumores de olho, em especial o retinoblastoma, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. E também não tem retinopatia da prematuridade, que é uma situação que também gera uma deficiência visual grave. Se por um acaso a gente percebe que essa criança não tem um reflexo vermelho bom, ou seja, ela tem branco, aí a gente precisa, vou urgente verificar o que está acontecendo, porque eu preciso intervir logo. Então, por isso que o teste do olhinho, ele é feito até 1 mês de vida. Porque se eu verifico que a criança tem uma catarata logo que ela nasce, eu preciso logo operar. Perfeito. Se eu verifico que ela tem um tumor, eu preciso logo tratar. Se eu verifico que ela nasceu com problema da prematuridade, eu também vou fazer alguns outros tratamentos. Então, o teste do olhinho verifica se tem um reflexo branco, que é o ruim, que é anormal, ou o reflexo vermelho, que é o bom, que é o normal. A partir do momento que esse reflexo deu legal, normal, a criança não vai ter nada para o resto da vida? Ela vai ter, ela pode ter. Mas isso já vão ser em outros exames subsequentes que a gente vai avaliar. Maravilhoso. Então, papais e mamães anotaram a importância do teste do olhinho? Né? Então, o bebê nasceu, até 1 mês é necessário fazer esse exame. E importantíssimo também, né? Então, fantástico, fantástico. E doutora Lília, ainda falando sobre bebês, não sei se isso é comum ou não, mas foi comum na minha casa. O meu bebê, o meu primeiro bebê, hoje está com 5 anos, mas eu lembro bem assim que por algumas semanas, não sei se 1 ou 2 semanas, o João ele amanhecia com os olhinhos pregadinhos, com muita secreção. E eu lembro que eu tinha sempre que limpar cuidadosamente, com soro fisiológico. Mas eu queria entender mais o que é essa secreção e se é comum mesmo em bebês, né, ficar com tanta remelinha no olho que é a ponto de ficar grudadinha, né, a pálpebrazinha dele. Sim. Quando a secreção, pode ser, na verdade, várias coisas que podem acontecer, né? Primeiro, quando o nenenzinho nasce, é aplicado na sala de parto mesmo, né? Na hora que ele nasce, um colírio de nitrato de prata. Tá. Esse colírio, ele tira as bactérias que podem ter vindo ou do canal do parto normal, né, do canal vaginal, ou até mesmo de alguma contaminação com a placenta, com líquidos, e isso pode acontecer. Olha, eu não sabia disso. Pode, e assim, como o neném ainda não tem a imunidade formada, ele nasce e ele é suscetível àquele contato com aquela secreção, acontecer uma infecção no olhinho. Então, existe a conjuntivite do neonatal, que ela acontece. E existe uma coisa muito comum, que é o canal lacrimal não estar completamente formado para drenar a secreção que sai das nossas lágrimas. Eu acho que era isso. Eu tinha que fazer uma massagenzinha, lembrei. Tá? Pois é. Então, isso que eu ia te falar. Uma das causas mais comuns de secreção no bebezinho recém-nascido é o canal lacrimal que não está totalmente pérvio. A passagem da lágrima, ela não se dá assim de forma contínua, normalzinha, indo por aquela tubulação, entendeu? Então, o canal lacrimal, ele é um tubinho que ele tem dentro do nosso ossinho aqui do nariz, tá? Então, esse tubinho, ele começa no final do nosso olho, vai um canalzinho, 2 caninhos, na verdade, que se unem,
forma um canal comum que vai para dentro do nosso nariz. Nesse trajeto, existem algumas coisas que impedem essa lágrima, que são válvulas. E essas válvulas, elas só se formam completamente até 1 ano. Olha só. Então, às vezes, essas válvulas, elas não são tão competentes e, às vezes, elas estão ainda totalmente pregadinhas uma com a outra. Entendi. Então, na hora que a lágrima vai fazer o trajeto dela, ela bate ali onde está fechado e aí ela vai acumulando. Ela acumula, não passa mais e aí o neném começa a ter o lacrimejamento, que o sintoma que a gente fala tecnicamente chamado epífora. É quando tem lagriminha bastante no olhinho do bebê. Entendi. Entendeu? E aí aquela lágrima parada, ó, água parada, quente, totalmente exposto, o que vai acontecer? A bactéria, oba, lá vai as bactérias, tudinho entrando ali. Verdade. E aí faz essa secreçãozinha que tu viste. Entendi. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer no bebê pequeno é fazer a massagem para tentar fisiologicamente o próprio líquido com a gravidade e batendo na válvula, e aí ela vai romper. Tá, entendi. Até 6 meses, a massagem é cientificamente comprovada a sua eficiência. Então, não é bobeira. Né? Às vezes o pai e a mãe dizem, poxa, mas massagem, vou fazer uma massagem. Agora sim, a massagem tem que ser a massagem. Eu lembro que eu ficava um bom tempinho ali. Não pode ser uma coisinha assim, eu vou bater aqui. Não, e tem que ser exatamente no canal. Vou tirar aqui meu óculos para te mostrar. Pronto, que é ali, né? Então, eles vão pegar aqui e ele vai fazer a massagem assim, ó. Amassou, desceu. Amassou, desceu. Não é aqui, que aqui não tem canal lacrimal. Não é aqui. E não é só apertando aqui. Tá. Tem sempre que fazer esse movimento para baixo. Para descer, né? Para descer. E aí consegue, na maioria das vezes, fazer romper aquela membraninha que não se formou. Geralmente é da último pedacinho do canal lacrimal, que é a válvula de Hasner. E aí ela consegue abrir e a secreção e a lágrima vão passando normalmente. Perfeito. Entendeu? Que bom, eu lembrei mesmo dessa massagem. Então era isso. Era isso o probleminha. Aí a gente passa, lógico, quando tem alguma bactéria, a gente acaba A probabilidade é maior por conta de ficar muita secreção acumuladinha, como você falou, da aguinha parada, a probabilidade de virar uma infecção é maior. Sim. Aí a gente pode entrar com antibiótico, né? Que o antibiótico que é o de escolha para um bebezinho pequeno, é a tobramicina. Então, a gente geralmente passa colírios à base de tobramicina para esse bebê, né? Faz a limpezinha, como você fez. E aí, se não resolver, chegou no 6º mês, fez todo aquele tempo de massagem, usou o colírio, fez a limpezinha e o olhinho ainda continua. Aí a gente vai para a segunda parte do tratamento, que é fazer a sondagem. A sondagem na criança, ela tem um fim terapêutico, ela é tratamento. No adulto, ela não é. Ela é mais diagnóstico. Mas na criança, ela é tratamento. Porque quando eu jogo a sondinha e eu faço o caminho do canal, geralmente ele rompe essas válvulas que estão ainda fechadinhas. E aí ela vai conseguir fazer a ruptura e vai chegar lá no finalzinho do canal, já dentro do nariz. Maravilha. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu passei fazendo essa massagenzinha, mas aqui já estou agradecendo por não ter tido nenhuma complicação. Sim. Né? Que depois realmente passou e ficou tudo bem, graças a Deus. E sabe, doutora Lilian, uma das coisas que sempre me perguntam, eu tenho um exame na audiologia que é a audiometria tonal. E a audiometria tonal num adulto, por exemplo, é o adulto sentar numa cabine, e eu vou colocar um fone, né? E eu vou falar para ele, sempre que ouvir um apito, aperte esse botão. Em alguns lugares, levante a mão, né? Então, ouviu o apito, por menor que ele seja, me avise que você ouviu apertando esse botão ou levantando a mão. E aí, o que gera maior dúvida é como que você faz uma audiometria num bebê, uma audiometria numa criança. Inclusive, já foi tema do nosso podcast, Avaliação Auditiva Infantil. Volta umas casinhas aí, foi o 2º episódio até, inclusive, né? Avaliação Auditiva Infantil. E aí, me bateu a dúvida também de como é que faz um exame de vista num bebê.
numa criança pequena? Como que é avaliada aí, oftalmologicamente, essa criança? Ótimo. Então, um dia desse eu estava até olhando, né, uma dessas influencers aí ela colocou num reels dela. Nossa, é impossível. Não sei como é que um oftalmologista pode avaliar a visão de uma criança. É impossível, não tem como, gente. Como vai passar um óculos? Tem como, né? A gente tem a ciência, as artimanhas e a ciência. Nosso dispor para que a gente consiga. Verdade. Então, assim, no bebezinho, muito pequenininho, nós temos que fazer geralmente esse exame com ele sedado. Tá? São exames feitos sob sedação. No consultório mesmo, doutora Aline? Geralmente a gente faz no centro cirúrgico. Tá. Tanto no bebê muito pequeno, como na criança que tem alguma atipia. Uhum. Né? Então, as neuroatípicas, a gente tem dificuldade de avaliar no consultório. Sim. Então, eu tenho muito paciente neuroatípico. Uhum. Então, eles vão no consultório, eles se incomodam, lógico, com milhares de situações que não são preparadas para esse pessoalzinho especial. Uhum. Então, eles já chegam muito incomodados no consultório. Para pingar a gotinha, para dilatar e segurar na cabeça, é uma coisa que eu oriento sempre as nossas atendentes que estão com a gente. Me fala se é uma paciente neuroatípica, para a gente ter todo um cuidado, para levar para uma outra sala, para não ficar em contato com muito barulho. Mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue. Perfeito. E aí a gente faz esse exame com a criança sedada. Tá. E nós temos 2 aparelhinhos que a gente usa no bebezinho e nessa criança que foi sedada por outros motivos, né? Às vezes também paralisia cerebral, né? Crianças acamadas, crianças sindrômicas. Então a gente não tem condição de fazer aquele exame normal, a gente vai levar para o centro cirúrgico. Então a gente faz uma coisa chamada retinoscopia. Tá. E a retinoscopia existe um aparelho e nós temos réguas que medem o grau através de espelhos que fazem com que dentro do olhinho a gente consiga ver o índice de refração daquela criança. Entendi. Então a gente consegue sim avaliar fazendo com a reguinha de esquiascopia. Aí a gente, lógico, não vai ficar aquele grau exatamente o eixo do astigmatismo, os decimais do astigmatismo, não tem. É um grau aproximado, mas quando a criança ela nasce com uma alta miopia, a mãe percebe que ela não interage bem, que ela não pega direito onde estão as coisas, que ela traz pega tudo muito perto. pertinho. Então você já liga ali aquela luzinha dizendo do alerta, opa, pode ser que essa criança tenha um grau elevado. Então, como é para verificar? Eu vou lá. E aí eu já verifico na esquiascopia que realmente ela tem um grau elevado. Aí, se no meu exame geralmente aparece um grau muito alto, 8, 9, 10 graus, é frequente, tá? Pasmem, mas é frequente. Aí você olha, poxa, tem 8 graus, mas é um exame que não é um exame totalmente que dá muito o resultado muito fiel, então é lógico que eu não vou passar 8, 9, 10, eu passo 5 graus. Tá. E aí eu vou avaliando aquela criança de 6 em 6 meses, vendo como é que ela está desenvolvendo. Tem óculos para bebê, eles são feitos mesmo com uma borracha especial. Ah, eu já vi. Então eles têm do número 0, que é do bebezinho de 1 mês, 2 meses. Tá. Entendeu? Agora, um bebezinho de 1 mês, por exemplo, os pais não vão saber, assim, a olho nu que ele tem miopia, até porque ele também ainda não vai conseguir ter esses sinais, né, de que pode ter algum acometimento na visão. Mas, então, é algo... O bebezinho de 1 mês, do exemplo que eu dei, geralmente é assim. Aquela primeira parte lá, fez o teste do olhinho. Sim. E a gente viu que ele tinha catarata. Então, nós retiramos o cristalino do bebê. E a gente não vai colocar uma lente lá dentro. Tá. Porque essas lentes, elas são muito inflamatórias no bebê muito pequenininho. Então, geralmente, no bebê, quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente opta por fazer ela em 2 partes. Faz a retirada da catarata para que o estímulo luminoso entre no olho e aquele cérebro perceba que existe estímulo ali, mas ele não tem boa visão.
E lá na frente, quando a criança já está bem maior, a gente faz implante da lente intraocular. Tem um implante. Tem um implante. Tá. Então, o nosso cristalino, ele tem um poder, uma dioptria muito alta. Então, quando a gente retira ele, automaticamente a criança fica com um grau muito alto. E geralmente esse grau é de hipermetropia, que é um grau positivo. Então, como a gente já fez o exame dela, já retirou a catarata dela, no intraoperatório mesmo, a gente pega o nosso retinoscópio e faz a nossa faixinha com a régua que eu falei. E aí, naquele momento, eu já percebo o grau. Então, a criança já sai do centro cirúrgico com a prescrição do seu óculos. Aí é nesse caso que a criança, desde pequenininha, já vai utilizar. Entendi. Então, assim, a criança nasceu, fez o teste do olhinho. Quando que essa mãe, mesmo que ela não tenha queixa, não tenha, de repente, casos na família, mas para ela realmente se atentar em uma consulta de rotina com um oftalmo, né? Então, a partir de quanto tempo essa criança seria legal a mamãe se atentar em levar? Um ano de idade já levar. A gente já consegue ver tudo. Perfeito. Então, como a gente faz o teste do olhinho com 1 mês e faz o reteste com 6 meses, ali a gente já está avaliando várias outras situações coisas acontecendo, né? Tá. Presença de estrabismo, movimentos estranhos no olho, que são nistagmo, se a criança tem um lacrimejamento anormal, se ela tem uma alergia ocular, se ela não interage por algum motivo com os pais, aparentemente está bem, mas o olho não vira. Então, tem tantas coisas que a gente vai avaliando nesses 6 meses. Aí, se tudo for correndo normal, com 1 ano, eu já consigo fazer o primeiro exame de visão dela. Maravilha. Mais uma anotação importante aí, hein, gente? Né? Então, até 1 ano levar no oftalmo, né? Para que haja uma melhor avaliação da visão dos nossos bebês. E, como você falou, doutora, a miopia, ela não é incomum. Pelo contrário, ela é comum. E quais são, então, os problemas oftalmológicos mais comuns no teu consultório ou mais comuns na infância? A miopia hoje, já existe até um termo para epidemia de miopia mundial. Sabe, há algum tempo atrás a gente acreditava, na verdade até agora, né, que a hereditariedade estava um cânion de diferença para os fatores ambientais. Certo. Então, filhos de pais míopes com certeza teriam miopia, porque a hereditariedade está num patamar assim, muito acima das outras situações. Hoje em dia, o fator ambiental está bem aqui com a hereditariedade. Então, quais os fatores ambientais mais ligados com a situação da miopia mundial? O principal deles, a gente já sabe, está todo mundo ciente, que são o abuso das telas. Gente. Tá? Então, o abuso das telas é uma coisa assim que tá... não tenho nem palavras assim, para te expressar a quantidade de situações negativas que tem trazido para as nossas crianças. E junto com o abuso das telas, como a criança fica muito indoor, muito dentro, muito cercada aqui no ambiente interno, ela não interage com o sol, meio externo, a luz, então, a luz natural, que faz com que amadureça a retina, com que os fotorreceptores da retina sejam mais estimulados, com que a musculatura ocular de acomodação seja melhor. Então, ele já não vai entrar em contato com o sol, porque ele está dentro, e ele já vai ficar aqui estimulando a musculatura de perto num grau tão grande que a maturação dos músculos dele não aguenta. Então, fica uma criança que fica com a musculatura totalmente presa ali. Aí, quando ele fica muito aqui, que ele vai olhar para longe, o tempo que esse olho demora para se acomodar de novo com a visão de longe é muito maior. E vai causando problemas visuais mais intensos e mais intensos e mais intensos. Então, por isso que eles dizem que depois da pandemia, principalmente, né, que aí as crianças ficaram mais reclusas, então aquilo ali fez com que desse um boom da miopia mundial. Olha então, só. Hoje a gente vê
coisas, assim, situações. Eu me lembro que na minha época de escola, né, quando tinha uma pessoa com óculos, era óculos. uau! Nossa, fulano usa óculos. Hoje em dia, Difícil é difícil não ver, né? Metade ou mais a gente já vê com óculos. E assim, hoje já existem mais e mais tratamentos visando a tentativa de diminuir a progressão dessa miopia, porque além da miopia já aparecer cedo, ela está progredindo, sabe, galopando. Né? Então, são crianças que passam numa consulta, elas estão com grau, na consulta de 6 meses, daqui a 6 meses elas estão com 1 grau a mais. Então, isso são red flags para a gente, são sinais de alerta, que a gente tem que olhar com carinho para aquele olhinho daquela criança, né? Chamar a mãe, chamar o pai, e já existem tabelas de horas por dia que a gente vai falar com aquela criança, com aquela família, papai, mamãe, ela precisa pegar 1 hora de sol, ela precisa, doutora, é muito perigoso, tá, então vamos ver um esporte que dá para fazer, um lazer, perfeito, sabe, vai para um ambiente que dá para ela correr, que dá para ela brincar. O que acontece? Ficou fácil. Demais, entendeu? Rápido, é fácil. Tá chorando? Aqui. Né? Toma. Então, aquilo ali faz com que a criança vicie demais. E eu tenho, assim, dados de Academia Americana de Pediatria, que eu estava lendo, né, de jornais, que eles dizem que a criança, na verdade, até 2 anos, ela não deveria nem pegar. Era zero. É verdade. E o olho não está formado. E tem crianças de 2, 3 meses que a mãe coloca aqui. Doutora Lília, como tem? Não, eu uma vez numa cafeteria, né? O bebezinho, não sei, mas devia ter assim uns 3 meses, no máximo 4, no colo da mãe, com a cabecinha para cá, e a mãe, ela tava segurando o bebê aqui e segurando o celular aqui. E sabe, eu olhando aquela cena, né, às vezes a gente fica, não vou falar nada, porque o que eu posso fazer nessa hora? Eu não vou me intrometer, eu como mãe ou profissionalmente até, inclusive, falar, não conheço, né? Às vezes você até pode ser rude, né? Ela pode te olhar de uma forma negativa, né? O teu comentário. Então eu fiquei olhando, levantei, fui conversar, porque eu estava esperando, também estava chovendo, eu estava esperando para sair. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu lembro que ela me falou a idade, era entre isso. E, pasme, o que essa mamãe estava admirando é que ele estava dando atenção. Falou assim, olha como ele já dá atenção pro vídeo. Aí eu fiquei, né? Eu falei assim, mas dificilmente ele não daria atenção, né? Algo brilhando na frente dele, mexendo, ele sem entender absolutamente nada, então visualmente é algo que está ali chamando atenção, mas o que ela estava feliz e contente era que ele estava prestando atenção naquilo. Olha como ele já é atento, né? Então não, gente, realmente telas. Eu não vou dizer que a minha filha de 2 anos não vê telas, que meu filho não vê. Muito pelo contrário, tem os horários para eles verem também. Hoje eu falo que é inevitável e a gente precisa achar um equilíbrio nisso tudo, né? E por mais que eu seja a pessoa que fale muito sobre o brincar, né? Tem os momentos que meus filhos estão ali realmente na tela e a gente precisa, como mãe, encontrar um equilíbrio disso, mas precisamos nos munir dessas informações e dos perigos do excesso de telas e o que tudo isso pode trazer para o nosso filho. Inclusive, doutora Lília, a gente já falou sobre atividade física num episódio aqui com um professor, com o Moisés, exatamente, e foi fantástico ele falando também sobre telas, né? Um neuropediatra também esteve aqui conosco, volte também 2 episódios aí, que é o Dr. Vitor Leão, e ele falou no final brilhantemente sobre as telas, né? O que realmente causa. Então, assim, eu não vejo tanta coisa positiva de fato, a não ser uma informação, uma pesquisa que você possa fazer, mas não existe aprendizado. Né? Não existe desenvolvimento de linguagem e de fala em telas. E agora, mais um risco ainda para miopia. E esse dado que você trouxe hoje à noite é alarmante. Alarmante demais. E essa epidemia
da miopia mundial, né, ela tem deixado cientistas, pesquisadores cada vez mais amedrontados, porque está correndo de uma forma assim que saiu dos trilhos, né? Então a gente não consegue. Mas, como você falou, a gente precisa ter o equilíbrio. Nós vivemos num mundo que a tecnologia é tudo para a gente. A gente está aqui com todo esse acervo maravilhoso, inclusive, que você tem aqui, né? Meus parabéns por tudo que tem aqui, muito lindo. E isso tudo são coisas que a tecnologia traz para a gente. Então, nossos filhos, eles estão imersos nesse lugar. Então, a criança hoje não é nós, na minha época, né? A minha geração, ela aprendeu a viver com a tecnologia. Hoje, eu ainda aprendo muito com a tecnologia. Os nossos filhos estão nascendo dentro da tecnologia. Então, eles estão muito à frente. Não tem como a gente hoje ter uma criança e não ter a tecnologia ali perto. Então, só que aí vai do bom senso, né, de você saber o que é positivo, o que não é. Em qual momento é positivo. Poxa, a criança não aprendeu a ler. Ela não tem ainda a labilidade, né, nem visual, nem auditiva, nem neurológica. Exatamente. E aí, antes dela aprender a ler e saber o que é certo e o que é errado, eu vou fazer com que ela tenha uma intensidade tão grande ali de contato com a tela que não vai realmente trazer muita coisa para ela. Exato. Poxa, mas a mãe trabalha e a criança está chorando e ela realmente não pode ir para a rua e não tem ninguém para usar, tudo bem. Em algum momento a gente vai ter esse joguinho de cintura, mas não abusa. Não abusa, que vai prejudicar a visão do teu filhinho. É o excesso de tudo, né? Mamães, a gente sabe disso. É praticamente impossível mesmo, mas que a gente se muna de informações e saiba os malefícios do excesso de telas, né? Então, a miopia é muito comum no consultório. O estrabismo também é, doutora Lilian? No consultório de oftalmo, sim, né? Lógico, como eu sou especialista, então as pessoas já conhecem e já acabam indo demais. Graças a Deus, não é uma coisa assim comum demais na infância, né? O estrabismo congênito, ele é menos comum ainda. É mais comum o estrabismo que a gente chama de acomodativo. É aquele estrabismo que ele aparece por um esforço na musculatura ocular. Só que, independente dos tipos de estrabismo, eles têm uma característica genética. Tá? Então, o estrabismo, a criança ela vai ter aquela alteração no cromossomo e o desenvolver durante a vida vai depender de algumas coisas. Uma delas também é o abuso das telas. Por quê? Eles forçam muito o olho, fazem muito a convergência, que é esse movimento do olhinho para dentro. E aí a musculatura que não está bem alinhada, ela vai ficar mais desalinhada ainda. Entendeu? Então, algumas coisas vão fazer com que isso acabe sendo mais evidente. Mas ainda não é uma característica assim de uma patologia como a miopia, não. Entendi. Mas é lógico que a gente vê muito. E qual tipo de estrabismo que a gente vê mais? Os estrabismos, eles são classificados geralmente de acordo com a posição do olho. Se o olho é para dentro, a gente chama isso de endotropia. Tá? Que é uma ET. ET, que é endotropia. Se o olho é para fora, é uma exotropia. Então, é um XT. Então, são terminologias que a gente utiliza no consultório, né? ET e XT, endotropia e exotropia. Então, esses são os movimentos mais normais, mais comuns. E dentro das endotropias, tem a congênita, que é aquela que a criança nasce com o olhinho para dentro. E aí ela nasce com várias malformações musculares. E a gente precisa resolver logo. Então, são crianças que geralmente eu opero no primeiro ano de vida, para o olhinho já vir para o normal. Até no primeiro ano? No primeiro ano já passa a cirurgia. Olha só. Porque quando o olhinho está para dentro, acontecem vários fenômenos cerebrais para que a criança consiga ter um desenvolvimento bom. Porque, imagina, nossos olhos eles têm que estar paralelos. Se eles viram para dentro, esse olho vai ter uma visão do que está ali, esse olho vai ter uma visão do que está ali. Então, eles têm uma fixação cruzada. Essa fixação cruzada dá uma bagunça
na visão dele. Uhum. Então, o que que o cérebro faz? Escolhe um dos olhos para suprimir a visão. Para ser, entendi, para ser um dominante. Um olho domina Uhum. e o outro fica suprimida. Entendi. Visão. Então, essa visão suprimida, se eu não tratar logo, a criança mais para frente, fez a cirurgia já adulto, aquele olho, ele não vai ter boa visão. Pelo contrário, ele vai ter uma baixíssima visão, que a gente chama de ambliopia. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais rápido eu tiro aquele olhinho daquele lugar e coloco ele no lugar certo, mais rápido a criança e o cérebro dela vai entender que, agora não está mais tendo conflito. Então, eu vou começar já a estimular esse olhinho que estava mais torto. E aí a gente utiliza várias coisas assim no nosso acervo de tratamento, né? Entendi. Que aí utilizam óculos, utiliza tampão, utiliza exercícios, né? Nós temos parceiros nas nossas, como você faz também parceria com os otorrinos e tudo, nós também temos aquela parceria que é o nosso xodó, né? Que é o ortopedista, que ajuda muito também a gente nos nossos tratamentos. Então, a gente faz essa parceria com exercícios ortópticos para que a visão dessa criança chegue pelo menos ali pertinho da outra. Que não fique igual, mas que fique bem emparelhada. Então, no estrabismo, se for tratado até 1 ano, a probabilidade dessa visão corrigir é bem ótimo. Legal, bem ótimo. Que bom. Agora sim, o estrabismo congênito, que é esse que eu falei, que o olhinho é muito preso para dentro, e outra, que não tem outra patologia por trás. Entendi. Existem estrabismos que acontecem porque a criança tem uma outra patologia, como, por exemplo, eu tenho uma cicatriz no fundo do olho. Tem crianças que nascem com toxoplasmose. Pegaram, né? A mãe passou durante a gravidez e elas nascem com toxoplasmose. A toxoplasmose fungenta, uma das características da lesão, ela forma umas placas, umas cicatrizes na retina, no fundo do olho. E às vezes essa cicatriz ela fica bem no centro da visão. Então, na hora que a criancinha nasce, o cérebro percebe que esse olho que não tem cicatriz está enviando uma informação de que está vendo nítido. E esse olho que tem cicatriz está enviando uma informação de que está vendo embaçado. E aí ele tenta, joga estímulo, continua embaçado. Joga mais estímulo, continua embaçado. Poxa vida, então esse olho não está enxergando, não existe para mim. Eu vou ver se eu viro um pouquinho, para ver se ele tem uma capacidade melhor, se eu colocar ele numa outra posição. E aí o olho pode virar tanto para fora, como para dentro, em busca... Olha, que interessante o nosso organismo faz, né? O nosso cérebro faz, para tentar compensar uma falta. Uma falta, exatamente. Entendi. É uma correspondência retiniana anormal. Ele vai buscar um lugar que não é o lugar certo, que existe a correspondência, que é a fóvea. Então, aquele lugar que é o certo está prejudicado, e aí ele procura. Então, o olhinho virou. Então, essa criança, eu olhei, a criança tem estrabismo, e aí eu vou operar? Se eu operar, vai voltar a visão? Não. Então, tenho que conversar com a família, que eu vou fazer uma cirurgia estética, para que a criança fique com o olhar orto, né, certinho, para que ela não tenha problemas na escola, porque ainda tem tudo isso. O bullying que eles sofrem na escola. Verdade. Né? Vem o colega e já apelida, na própria família tem aquele já que todos os tipos de apelido, a criança sem dúvida cresce cheia de trauma. Vem uma avalanche de problemas, né? Emocionais, de autoestima, né? A personalidade muda exatamente por conta disso. As crianças com estrabismo, elas têm uma característica toda especial. Quando eles entram na recepção, você já vê que são crianças que jogam o cabelo na frente do rosto. Então, eles nunca te olham. Eles jogam o cabelo e ela te olha assim. Porque ela esconde o defeito que já mostraram, já apontaram para ela, que ela tem. Entendeu? Então, eu sempre falo pro pai, doutora, mas não vai melhorar a visão. Mas faça. Porque esteticamente, não, né? Só eu, você e a criança que vamos saber que ela não enxerga bem. Mas ela vai passar
primeira parte do ensino fundamental, aparentemente normal. Então, ela não vai levar para si toda aquela carga emocional, né, de uma criança que está com o olhinho desviado. A gente, com os nossos filhos, sem olhinho desviado, tudo, eles já passam por situações, você sabe, né, que a gente tem que estar todo o tempo ali avaliando. Imagina uma criança que é vista como diferente. Então... Perfeito, perfeito. Então, quanto antes a gente procurar ajuda, e informação, procurar um médico especialista, mais fácil a gente vai conseguir também, junto com o nosso filho, passar por esses percalços, por esses problemas, né, de uma forma mais fácil e mais aceitável também, né? É importante. Doutora, em relação a sinais e sintomas, como você já citou alguns, criança que traz tudo para mais perto, que fica mais perto de alguma coisa, já percebe que ele não está enxergando, crianças que muitas vezes tropeçam mais fácil, né? Então, tem alguns sinais e sintomas para a gente, principalmente, saber da miopia. Mas outros sinais e sintomas que esses pais podem ficar atentos para procurar um oftalmologista? Muitas vezes, quem se atenta para esses outros sinais são as professoras. Né? As professoras, elas trazem para a gente informações super importantes, porque às vezes na sala, as salas são pequenas, a TV é enorme, então a criança fica ali pertinho, sentadinha perto da TV, ela está enxergando. A não ser se ela for uma miopia muito severa, grande, né? muito severa, mas numa miopia média, numa miopia baixa, ela vai conseguir fazer os afazeres dela normal. E outra, a miopia é a dificuldade para enxergar de longe. Porque o olho, na maioria das vezes, tem um comprimento um pouquinho maior do que o normal, comprimento axial. Então, a imagem ela não chega no lugar certo na retina. Ela vai chegar na metade do caminho. Então, a criança tem aquela dificuldade para ver de longe. Mas eles enxergam melhor do que a gente de perto. E como eles fazem muita coisa de perto, passa batido. Estão aqui brincando, tá no celular, tá fazendo desenho. Então, o que eles estão fazendo ali naquele ambiente próximo, às vezes os pais não conseguem perceber que tem dificuldade. Agora, na hora que ele chega na escola, ele senta, a professora vai fazer o mapeamento da sala e joga ele lá para trás. A criança não está enxergando. Aí a criança começa as letras diferentes. Sim. Então ela troca números parecidos, 8 por 6, entendeu? Ela troca 3, ela vai inverter, ela inverte muito 3, ela espelha muito as letras. Então a letra ela sobe e desce. A professora percebe que tem ali uma escrita que não está normal. Você percebe que a criança é uma criança que tem um desenvolvimento neurotípico bom, e aí ela vai e olha para a criança, poxa, o que está acontecendo aqui com essa letra? Ela começa pequenininha, ela fica grandona, ela volta para ser pequenininha, né? A criança falha, ela escreve uma palavra, ela pula 2, ela escreve outra, e aí a professora começa a perceber que ela está fazendo o quê? Fechando o olhinho. Então, essa fenda é própria do míope. Então, quando o míope faz esse movimento de fechar os olhos, ele faz com que a imagem chegue mais fácil lá no fundo do olho. Então, melhora a capacidade visual. Todo míope, quando fecha o olhinho, ele faz uma magnificação da visão. Entendi. Entendeu? Então, a professora chega para a mãe e diz o quê? Olha, mãezinha, a criança está apertando o olhinho para enxergar. Para enxergar. Tá dizendo que não vê de lá, fica olhando para o caderno do coleguinha para ver o que o colega escreveu, ou às vezes se levanta e vai lá na frente do quadro, olha, escreve e volta para o seu lugar. Então, esses alertas a professora que traz para os pais. Aí, às vezes, a mãe chega lá comigo e diz, olha, a professora está falando que ele ou ela está tendo dificuldade para enxergar. Eu não percebo. Eu acho que ela enxergar tudo. Que o que eu coloco aqui no celular, ela está vendo. Pertinho. Pertinho. Então, mas a
a professora disse, aí a gente vai ver, já tem uma miopia de 3, 3,5, 4 graus. Nossa Senhora. E doutora Lilian, pensando também nas crianças pequenas que realmente não vão te qualificar a forma como estão enxergando, né? Até porque nem eles sabem se estão enxergando bem ou não estão enxergando bem, né? E muitas vezes não estão na escola ainda. Além disso, de ter que trazer para perto, é verdade que o equilíbrio dessa criança pode ser prejudicado, Pode. né? Por conta da falta Pode. de enxergar bem? O equilíbrio, geralmente, ele é prejudicado quando um olho tem diferente grau do outro. Tá? Tá. É uma coisa que a gente geralmente encontra, é um olho que tem um grau de 2, outro olho que tem um grau de 5, ou ela tem miopia num olho, astigmatismo no outro, entendeu? Entendi. Então, isso daí mexe muito com o equilíbrio. Via de regra, as crianças que têm um grau igual, elas não se desequilibram, porque, como você mesmo falou, ela nem sabe dizer. Para ela é normal ver embaçado. Entendeu? Ela acaba Ela achava que era assim. acostumando com aquela visão. Aí, às vezes, ela vai para o consultório, a gente coloca, ela fica... Eu vi alguns vídeos maravilhosos disso, né? Eles olham, meu Deus, é tipo assim, nossa, isso realmente tem essa cor, Sensacional. né? Então, eles acabam ficando, assim, admirados com aquela... Por isso que a gente precisa, e ano após ano, levar o seu filho no especialista, né? A gente está ali para isso, para ajudar. Colocar no check-up. Colocar no check-up. O check-up anual, ele não é só para quem já tem problema visual. Perfeito. De um ano para o outro, muita coisa pode acontecer. Às vezes eu vejo, a gente faz uma caderneta dos nossos pacientes, então na caderneta o pequenininho tem meio grau positivo, mas ele tem os pais que têm miopia. Eu tenho que ficar de 6 em 6 meses olhando ele, porque existe grande probabilidade de, com o uso das telas, sem ir para o sol, pai e mãe míope, daqui a um ano ele ser míope. Mudou. Então, como que eu vou saber se eu não examinar? Perfeito. Então, o paciente ele precisa estar vindo com a gente examina. Se não tiver, ótimo. Mas a gente passa sempre, olha, daqui a um ano volta, vamos ver se está tudo bem. E às vezes a criança não tem nada durante muito tempo, e depois de um tempo ela desenvolve o astigmatismo, que é um outro problema super comum da gente encontrar. Né, no consultório. O astigmatismo é... O que é o astigmatismo? Sim. É quando a gente tem um problema na córnea, que é a parte da frente do olho. Ela tem uma certa irregularidade. E essa irregularidade vai acompanhar a visão de perto, acompanhar a visão de longe. E a pessoa com astigmatismo, ela tem uma tríade, que eu costumo falar de sintomas. Ela tem dor de cabeça, ela tem fotofobia, que é sensibilidade com a luz, e ela tem dificuldade de ler em movimento. Então, se a criança está dentro do carro, dentro do ônibus, dentro da van, e ela pega alguma coisa para ler, até o celular, começa a ficar enjoado. Começa a ficar enjoado, porque os músculos, eles são tão, assim... tão estimulados para tentar fazer com que aquelas irregularidades fiquem inaparentes, que ele força muito mais do que o normal. E esse esforço para manter a linha, para lerem direitinho, acaba causando esses sintomas de enjoo, tontura. Fica com sudorese. Tem criança que desmaia. Vomita. É verdade. Entendeu? E aí, às vezes, a gente olha e é problema visual. Não tem nada de estômago, não tem nada. Entendeu? Entendi. Maravilha. E, doutora, sabemos que um dos principais tratamentos da miopia para um adulto, por exemplo, tem técnicas cirúrgicas excelentes, né? Mas por que criança não pode fazer a cirurgia para reparação refrativa da miopia? A cirurgia refrativa, ela só deve ser feita a partir do momento que o olho não estiver mais em evolução. Tá. Que ele já estiver com uma maturação completa. E essa maturação geralmente só ocorre após os 18 anos. 18? Uau! Então, até lá, a gente precisa lançar óculos, lentes de contato. A criança usa lente? Usa? Tenho muitas crianças que usam lentes de contato.
que fazem esporte, que são crianças que têm um alto grau e aí se incomodam com um grau muito alto, a gente coloca a lente de contato, ensina para o papai, para a mamãe como colocar, como retirar, qual solução usar, qual melhor lente, entendeu? E aí a gente vai esperando esse olho ficar com uma composição mais firme para que ele suporte o corte do laser. Maravilha. Porque apesar de ser laser, ele vai fazer uma retirada de uma camada inteira da nossa córnea. Entendi. Então ele faz uma ablação, é como se ele tivesse realmente esvaziando o recheio do teu sanduíche. Então ele tira uma camada inteira daquele sanduíche. Então se o olho ainda estiver em desenvolvimento, vai faltar camadas para que ele consiga ter uma estrutura normal. Então eu só posso realmente pensar numa cirurgia refrativa depois que tiver parado de crescer esse olhinho. Entendi. O meu marido fez essa cirurgia, ele tinha 6 graus de miopia. Ele fez realmente após os 18 anos. Eu também fiz, mas o meu era 2,5 graus, né? Inclusive eu fiz só num olho. Sofri, não fiz no outro. Mas a minha dúvida, doutora Lília, é se, por conta disso, a probabilidade dos nossos filhos terem miopia é muito grande? Maior. É maior. Entendi. Aí a gente precisa, desde os pequenininhos, sim, ficar atento, check-up anual. Fazer aquela cadernetinha, imaginar aquilo. Pô, vocês caem exatamente naquela regrinha de pai e mãe míopes. E aí o pai e mãe míope, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver logo qual é o teu menor. 2 anos. 2 anos. O de 2 anos eu já tenho que fazer a refração. Então a refração de uma criança de 2 anos, geralmente, ela é com grau positivo. Por quê? Porque o olho da criança é pequeno. Então o olho menor é um olho hipermétrope. Então, a grande maioria das crianças, elas nascem hipermétropes. Nascem com grau positivo. Então, elas nascem com grau o quê? Mais 1,25, mais 1,5. E à medida que esse olho vai crescendo, que a criança vai aumentando, esse grau da hipermetropia vai reduzindo até zerar. Então, se eu pego uma criança de 2 aninhos, que já tem só meio grau, com pai e mãe míope, eu já vou na minha red flag lá, tem pouca hipermetropia para a idade. Então, eu já tenho que olhar com um pouquinho mais de cuidado, para que daqui a 1 ano ela já não esteja plano e daqui a 1 ano ela já não tenha virado para miopia. Entendi. Então, daqui a pouco Maria Júlia estará no seu consultório. Agradeço. Maria Júlia e João Carlos, mamães e papais, né, estão acompanhando a gente aqui. Ver como é importante o check-up anual, né? Ir com um oftalmologista para justamente entender como é que está a saúde dos olhinhos dos nossos bebês, né? Das nossas crianças. E aproveitando que estamos aqui nesse bate-papo incrível e importantíssimo, pedir para você nos ajudar compartilhando, curtindo, comentando. Inclusive, eu estou tirando as minhas dúvidas aqui, estou consultando aqui sem meus filhos, depois eu vou levar os filhos, mas eu estou tirando as minhas dúvidas com a doutora Lília. Mas se você tiver dúvida aí em casa, por favor, coloca aqui nos comentários que nós teremos o prazer de enviar para a doutora Lilian o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida, né, para que ela nos envie uma resposta e continue a interação importante com você que está aí em casa. Obrigada pela sua audiência, agradecendo de novo Clínica Audionorte Saúde e Lenoca Confeitaria. Um beijo em vocês, obrigada por estarem sempre junto aqui nesse projeto. Doutora Lilian, você falou no início sobre o teste na verdade, uma campanha de olho nos olhinhos, né? Falou de um probleminha importante aí que o bebê, a criança pequena pode ter. E essa campanha, ela ganhou notoriedade, né? Principalmente porque um artista, né, global, que é o Thiago Leifert, né, um apresentador, aconteceu com a filha dele, né, esse probleminha. E essa campanha hoje em dia é extremamente importante, né? Então eu queria, doutora Lília, que você explicasse para a mamãe, para o papai, que campanha é essa, né? Qual é esse exame e que problema é esse que a criança pequena pode ter? Então, conforme a gente já tinha falado, né?
o teste do olhinho, um dos sinais de alerta do teste do olhinho, na verdade, o sinal de alerta dele é a gente ver um reflexo branco no fundo do olho da criança. Agora, veja bem, nós temos hoje celulares, muitos celulares, a grande maioria dos celulares, eles tiram foto. E eles têm também recursos no celular que eles vão... são filtros. E às vezes a mãe coloca um filtro ali, vai bater a foto do olhinho da criança e aparece o branco. Olha só. E não tem, às vezes, nada a ver com o branco do teste do olhinho. Tá? Ainda não temos, mas eu acredito que deve aparecer por aí alguns aplicativos nos próximos anos ou logo, que a mãe e o pai consigam colocar no olhinho da criança e olhar e ver pelo menos o reflexo vermelho certinho. Okay, mas enquanto isso não acontece, leva com a gente, vai no oftalmopediatra, né? Então, o oftalmopediatra, ele vai avaliar o reflexo vermelho, como eu já tinha falado antes. E esse reflexo vermelho, na ausência dele, aparecendo o reflexo branco, já me dá o sinal de alerta para que eu procure as 3 patologias mais sérias que podem cursar com cegueira. Catarata congênita, glaucoma congênito e tumores de olho, onde o que encabeça é o retinoblastoma. Por quê? Porque o retinoblastoma, ele é um câncer maligno. Tá. E ele é um câncer maligno que ele tem um grau de mortalidade muito alto. Nossa. Se ele pega um olho, geralmente 50% das crianças vai a óbito até os 5 anos de idade. Se ele pega os 2 olhos, aumenta para mais de 70%. Então, o que eu vou fazer quando eu ver um olhinho que tem um reflexo branco? Olhei, geralmente o primeiro teste do olhinho nem é feito pelo oftalmologista, é feito pelo pediatra na maternidade. Então, o pediatra, ele vai olhar e é uma olhadinha bem rápida. E ele vai ver se o reflexo é vermelho ou branco. Certo. Se ele olhou e não viu o reflexo vermelho, ficou indeterminado, ficou indefinido, não conseguiu falar, ele vai logo passar para o oftalmo. Ele já manda para a gente. Tá. Independente de ter visto bem ou não, com 6 meses ele tem que retestar. E aí o reteste é com a gente, com o oftalmopediatra. E aí ele vai passar e a gente vai fazer esse reflexo vermelho de novo. Porém, existem situações que pode ser o que aconteceu com a Lua, né, com a filha do Thiago, foi que a lesão dela não estava no eixo visual. Entendi. Então, a lesão dela estava na periferia da visão. Por isso que não foi logo diagnosticado. Não foi diagnosticado logo. Foi feito só o primeiro teste e aí não viram. Quando eles perceberam, ela já estava com o movimento do olho, que era o nistagmo. E aí a mãe... Esse movimento irregular. Irregular, né? Que ele acontece porque a criança não está enxergando. Uhum. E aí, como ela não enxerga, ele vai procurar, que é aquilo que eu falei, um outro lugar para enxergar. Só que aí ele acaba procurando muito rápido e transforma-se isso num movimento involuntário do olho. Esse movimentinho de bate-bate do olho chama-se nistagmo. Entendi. Então, aí que eles foram atrás e já viram que tinha lesão. Ela está em tratamento, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia. Tá? Então, ali eles estão tentando com todo, né, o vasto conhecimento que eles têm, né, e muito recurso, eles estão conseguindo que o olho seja poupado, mas grande parte das vezes a gente precisa fazer a retirada desse olho. Entendi. Quando a gente descobre que é o retinoblastoma. Então, por isso que a campanha tomou toda essa proporção. Porque, que bom. Que bom, porque o número de retinoblastomas, ele cresceu muito também. Como tudo, né? Vai mudando a genética, tem muitas mudanças estruturais nas crianças, né? A gente vê que hoje tem muita coisa que a gente não via tanto antigamente. Verdade. Porque os diagnósticos não eram feitos? Não, porque mudou mesmo.
Muita coisa mudou. Que bom. Né? Mutações aconteceram e a gente precisa estar de olho, mamãe, papai, cuidadores, pessoas que estão próximas de crianças, a gente tem que estar sempre ligado nesses sinais. Então, teste do olhinho é o primeiro. Tá. Olhou, viu vermelho, viu normal, reteste. Nesse reteste, eu geralmente já faço um mapeamento de retina. O reteste em 6 meses. Em 6 meses. Perfeito. Porque o bebezinho, o próprio colírio que a gente vai dilatar, ele é um colírio que para o bebê ele não é muito bom. Entendi. Então, se é bom evitar. Tá. Só com o teste mesmo do reflexo vermelho eu já consigo ver. Com 6 meses, eu já consigo dilatar. Perfeito. Ter um pouquinho mais de segurança. Então, eu dilato, pingo uma gotinha naquele olhinho e eu faço um mapeamento daquela retina. Então, o que é um mapeamento? Eu olho a retina toda. Maravilha. E aí eu olho o fundo do olho, eu tenho certeza de dizer para aquela mãe, não tem nenhuma lesão nesse olho, não tem nada, você pode ficar tranquila, mas mesmo assim, de ano em ano, vai voltar para ver as outras coisas, entendeu? Então, esse teste de olho nos olhinhos, ele trouxe realmente um novo panorama para a oftalmologia pediátrica do Brasil, porque ele era muito... As pessoas não davam tanta importância para o teste, quanto começaram a dar, e eles fizeram assim, deram um benefício para a sociedade gigantesco. Verdade. Né? Eles levantaram a bandeira dessa importância. Vestiram a camisa, estão lá em todos todo ano, né, que é feito novamente, tipo, esse ano foi feito no Brasil inteiro, a gente recebe aqui, né, a Associação Foi no Paraense shopping, de não foi ano Oftalmologia, passado? isso. Aqui também esse ano foi no shopping de novo, então os shoppings eles aceitam. Já né, teve esse ano? Já teve. Ó. Ah, não, desculpa, 2023. 2023 foi, né? Foi esse ano Agora passado. Esse ano de 2024 vai ter de novo. A Associação Paraense de Oftalmologia está sempre muito ligada com isso, né? São muito acessíveis a todos esses temas, e aí a gente vai, grande maioria dos oftalmologistas pediátricas e também dos oftalmologistas gerais se reúnem, e a gente vai dar essas informações nos shoppings para os papais e mamães, todos os anos a gente vai fazer. Espetacular. Vamos ficar ligadinho, né, nas redes sociais, que é onde tem muitas informações sobre as datas, os horários e os locais de atendimento também. Isso. Né? Fantástico. Eu tenho tanta pergunta ainda, mas já estou me falando ali que o nosso horário... Já acabou. Poxa vida, eu acho que a gente vai fazer uma parte 2 falando sobre as alergias. Né? Sim. Porque tem, né, doutora Lília, também é comum, por exemplo, lá eu falo que o João, quando eu vejo que ele tá com o olhinho todo vermelho, o olhinho dele amanhece às vezes mais fechadinho, todo vermelhinho, e ele coçando, tem alguma coisa ali, sim, né? E aí, tem uma coisa também que é muito legal para a gente falar, né? Mais próxima a gente pode falar, que são os traumas oculares na criança. O que fazer, verdade, se cair isso, se cair aquilo, né? Lápis, às vezes brinca com o irmãozinho, bate uma algo pontiagudo. Algo pontiagudo, né? Às vezes até uma boneca, o pezinho da boneca. Sim. Então, é um acervo enorme. Eu estou à disposição. Nessa época de pandemia também, eu acredito que uma das maiores queixas era dessa questão de espirrar álcool e muitas vezes cair no olhinho da criança. Cai, muitas vezes também. Às vezes a própria criança passa e coça o olho também. Então vai ter parte 2. Vamos fazer. Então vai ter parte 2 para falar disso. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, gente, interage aqui, porque eu quero saber a tua opinião. Inclusive, tem gente aqui falando para eu fazer ao vivo, né? Para eu parar um pouco a gravação e começar a fazer ao vivo para ter interação de vocês, porque às vezes eu quero muito essa interação. Acho que a gente precisa dessa interação, né? Porque as perguntas, né, que a gente faz aqui, muitas vezes acho que são mais comuns mesmo, mas a gente quer ouvir de você também, né? Quais são as suas dúvidas? O que você acha de uma possibilidade de um ao vivo, né, doutora Lília? Vamos nessa, né? Então, comenta aqui embaixo, interaja um pouquinho com a gente para a gente entender se assim tá legal, se vocês querem ao vivo, mandem as dúvidas para que a gente, né, possa responder o mais breve possível, com todo o amor e carinho para vocês também.
Ai, doutora Lília, muito obrigada por essa noite incrível, por tanta informação. Que a gente nem sentiu, né? Poxa, eles estão ali me avisando, já tem uns 10 minutos e eu aqui fingindo que eu não estava vendo. Né? Porque estava muito bom e muito esclarecedor também. Importantíssimo. Eu acho que ainda daria também uma outra falando sobre telas, porque eu acho que esse assunto é fantástico, importantíssimo, completamente relevante, porque é o nosso dia a dia, né, de falar um pouco mais sobre as alterações, né, na visão das nossas crianças por conta de excesso de tela, porque muitas vezes não é só na visão, vem uma série de outras alterações no sono, justamente, né, por toda essa informação visual que está entrando no córtex cerebral dessa criança. As próprias telas, elas têm a luz azul que vem da tela. Exatamente. Ela faz com que libere a serotonina, né? Olha lá, já mudou o ciclo do sono da criança. Então, tá vendo? Tem muita coisa legal pra gente falar ainda com a doutora Lília. Bora colocar aqui embaixo um ao vivo? O que vocês acham com a doutora Lília? Quero ouvir de vocês, eu quero a interação de vocês. Pode chamar que para falar de oftalmo, a gente vai entrar à noite, entra à madrugada, faz ao vivo. Não, amanhã eu tô ligando para o teu consultório. Amanhã eu tô ligando para o teu consultório para agendar logo aqui Maria Júlia e João Carlos contigo, maravilhoso. Inclusive, o Cauê vai colocar para a gente aqui o teu Instagram, para que as pessoas entrem em contato também. A doutora Lilian trabalha muito bem o Instagram dela. Lá ela responde muitas dúvidas também. Tem temas que são do dia a dia, né? Dúvidas comuns, frequentes. Ela responde lá no Instagram dela também. Fantástico, fantástico. Então, super indico também. E mais uma vez, agradeço. Muito obrigada. Audionorte Saúde, Lenoca Confeitaria, obrigada mais uma vez. Obrigada pela tua presença aqui também. Compartilhe, nos ajude, curta, porque esse projeto ele foi feito pensando em vocês, mamães, papais, cuidadores, com todo amor e carinho. A gente traz profissionais incríveis como a doutora Lilian aqui, tá bom? Quero agradecer primeiramente você, que gentilmente me chamou para falar sobre o tema, um dos temas que eu mais amo falar na vida. E assim, a gente tem hoje um número tão grande de podcasts, né, de tanta gente falando outras coisas, e poxa, se vem uma pessoa e se preocupa com uma parte tão importante da vida, que é a infância, que você tratar uma criança, você saber de tudo que envolve o desenvolvimento dela, eu acho assim fantástico. Eu te agradeço, você está causando realmente aí fazendo com que a nossa sociedade seja agraciada, né, com tão maravilhosa atitude, né? Eu acho que aqui podia realmente estar já bombando já no Brasil inteiro, no mundo, porque a gente vê que é tudo tão feito com tanto amor, né? Todos os temas pensados dessa galerinha que merece tanto o nosso apoio, todo o nosso carinho. Então, quando aparece alguém que está com essa visão de olhar para essas crianças e trazer esses temas, eu acho que a gente tem que realmente dar os parabéns, bater palmas, e que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, sua vida, sua família, abençoe esse projeto, abençoe teus colaboradores, as pessoas que estão ao teu redor, né? E o que você precisar de mim, eu também estou aqui de coração aberto para ajudar. E só bênçãos para nossas vidas. Amém. Obrigada, me emociona, porque realmente a gente estava conversando no off, né, doutora? Falando que a infância é a principal época da vida do ser humano, né? E se a sociedade se ligasse nisso, né, a gente estaria com um olhar muito mais atento para o desenvolvimento dos nossos filhos, né, com muito mais amor, carinho, porque a conexão que você tem com a Isa hoje, ela veio lá da infância, né, então foi esse plantar essa sementinha tão importante na primeira infância dela, que trouxe essa conexão incrível que você tem hoje, né, então papais, mamães, vamos ficar atentos para o principal momento da vida do ser humano, né? E eu agradeço a Deus imensamente por eu viver hoje esse dia a dia junto com os meus filhos. É maravilhoso demais.
Obrigada. Até a próxima. Obrigada também. Obrigada a você também, viu? Até a próxima, Tchau. gente.